Boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a um ambiente onde a gente cultua ao Senhor juntos. Gostaria de cumprimentá-los então, mais uma vez, e também para aqueles que estão nos ouvindo. Aliás, eu queria falar com vocês que estão em casa e poderiam estar aqui, vocês fazem falta aqui para a gente, é sério. Vocês que são da nossa igreja, membro da nossa igreja, não deixe de vir congregar, participe disso aqui. Isso aqui é o momento mais precioso, talvez da semana, o momento em que o povo de Deus está junto. Então, fica aqui o meu apelo para você, poderia estar aqui e estar na sua casa. Venha congregar com a gente. E para nós que estamos aqui, que bom que você está aqui, que bom que eu estou vendo o seu rosto aqui nesse momento. E eu gostaria que a gente pudesse retomar esse assunto. Esse assunto que já faz aí, agora é a quarta semana que a gente está falando sobre esse tema. Igreja é? Completem comigo. Igreja é essencial. E aqui estamos para finalizar essa sequência de mensagens que tratam a importância da igreja. E o nosso intuito, gente, não foi constranger ninguém, tá bom? Nosso intuito não foi fazer com... O meu intuito, o meu do pastor e da liderança dessa igreja, não foi fazer com que vocês ficassem coagidos a vir à igreja. Senão eu vou para o inferno, senão os pastores vão ficar em cima de mim, no meu pé. Se bem que a gente vai mesmo, porque a gente quer ver vocês aqui. Mas o nosso intuito foi relembrar o quanto a igreja é preciosa. O quanto a igreja é algo tão único, uma obra grandiosa que Jesus fez. É isso que a gente está tentando relembrar aqui nessas semanas, nesse mês de novembro, propriamente dito. Então, hoje em dia, infelizmente, eu não sei o porquê, alguns de nós veem a igreja como algo dispensável. Como algo dispensável. Frequentar a igreja ou não, pode ser que eu vá um dia, pode ser que eu vá até 2 semanas seguidas, mas aí eu deixo um mês inteiro sem ir. Isso é um alarme para mim, e deveria ser para todos que fazem isso. Porque a igreja não deveria ser algo opcional. Eu vou se não estiver chovendo, como está chovendo hoje. Eu vou se eu não estiver, com uma indisposição. Porque se nós tratarmos assim a igreja, aos poucos ela vai, de dispensável, ela vai se tornar insignificante. E quando ela se torna insignificante, nós paramos de valorizá-la. Nós paramos de vê-la como essencial de fato. Ninguém que realmente considere a igreja como essencial, indispensável e significativo para a sua vida, passa tanto tempo sem vir nela. Ninguém que realmente considere a igreja como algo essencial, fica tão pouco tempo nela. E foi isso que a gente tentou trazer durante essas semanas. Foi isso que nós tentamos relembrar vocês e acender a chama no coração de cada verdadeiro seguidor de Jesus aqui. E eu falo verdadeiro seguidor de Jesus de propósito. De propósito. Porque existem, não sem razão, os falsos seguidores de Jesus. Porque, infelizmente, eles existem. E eles podem, sim, conviver entre nós. E um sinal, para mim, muito claro, de que alguém pode estar sendo um falso seguidor de Jesus, e eu vou falar sem papas na língua, é o abandono da congregação, ao abandono da igreja, do pertencimento da igreja. A Bíblia descreve o povo de Deus, a igreja, como um corpo. Você consegue imaginar você viver sem a sua mão? Você consegue se imaginar sem viver com seus 2 olhos, sem seus 2 olhos? A igreja é um corpo que funciona junta. E ela não pode sobreviver separada do restante. Os olhos, quando a gente tira, a gente não consegue mais usar e por aí vai outras coisas. Porque o corpo foi feito para ser uma coisa só. Uma mão não sobrevive sozinha, como a mão da família Adams lá. Só lá na ficção. A mão não sobrevive sem o restante do corpo. Por isso que nós precisamos entender que é impossível nós nos dizermos seguidores de Jesus, não vemos a igreja como essencial. Eu vou frisar essa frase de novo. É impossível você ser um verdadeiro seguidor de Jesus e não ver a igreja como essencial. Simplesmente impossível. E existem muitas pessoas que se dizem andar com Cristo,
sem necessariamente andar com a igreja. E essa é uma mentira. Os famosos desigrejados. É uma mentira. Não tem como. Não tem como você viver a parte da igreja e pertencer a Cristo. Esse aqui é um recado muito sério e que todos nós deveríamos levar muito, muito a sério. Então, gente, muito se fala sobre seguir Jesus. As pessoas simpatizam com Jesus. As pessoas dizem por aí que Jesus é um cara legal e que elas seguem ele. A maioria das pessoas que você perguntar, elas vão dizer para você que creem em Jesus. Seja ela cristã, evangélica, católica, ou até mesmo essas pessoas que são de outras religiões, elas dizem crer em Jesus. Mas o quanto nós realmente, ou quanto todo mundo, segue de fato Jesus de forma integral? Veja só, se Jesus pediu para nós andarmos unidos e nós não andamos unidos, é muito estranho dizer que seguimos a Jesus. É muito estranho nós dizermos que seguimos a Jesus quando nós não o obedecemos de fato. Se ele deixou todo o ensinamento dado para os apóstolos, ele mesmo falando a respeito de permanecermos sendo um, se o ensinamento de Jesus é esse, que a igreja é essencial, por que não fazemos isso? Por que nós não valorizamos isso? Eu acredito que, infelizmente, o motivo de nós não vermos a igreja como algo essencial e indispensável, talvez está justamente na concepção que nós temos sobre discipulado, do que significa seguir Jesus de verdade. Nós distorcemos o significado de ser um discípulo. Por isso, nessa noite, eu espero tratar desse tema aqui com vocês. Igreja, um local para discípulos. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade que Tu me dá. Eu peço que o Senhor ilumine a Tua palavra e a minha fala, Deus, também nesse momento. Que o Senhor fale ao coração de todos quantos estão aqui, aqueles que nos ouvem ou ouvirão depois essa mensagem. Que encontre, Deus, lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. Fala com Teu povo em nome de Jesus. Todos que concordam dizem amém. E veja só, gente, quando eu falo sobre esse tema, igreja, um local para discípulos, eu não estou dizendo que visitantes, pessoas curiosas, não são bem-vindas a esse ambiente. O que eu quero dizer é que esse ambiente não é a igreja. E essas pessoas também não fazem parte da igreja, porque a igreja é o ajuntamento de pessoas que creem em Jesus. E juntas elas se reúnem e cultuam a Deus. Ok? Então, quando eu falo igreja, um local para discípulos, eu estou falando sobre isso. Igreja é a reunião dos discípulos. É justamente o ajuntamento daqueles que seguem a Jesus. Dito isso, gente, afinal de contas, o que de fato significa ser um discípulo? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar aí, escrever? Um seguidor de Jesus. O que mais? Não está errado, está certo. Um aprendiz, essa palavra ainda melhor, mas também, então está tudo certo. Quem mais? Um aluno dedicado. Um aprendiz que segue Jesus de forma dedicada. Está tudo certo, muito correto. Eu acho que essas três definições descrevem exatamente o que significa ser um discípulo. Um discípulo que realmente segue, que quer aprender e que se dedica, e para isso ele precisa se devotar de forma muito plena àquilo que ele está se empenhando. Então vamos ver exatamente o que Jesus fala sobre o tema discípulo. Vamos lá para Lucas, capítulo 14. Espero que você esteja animado para a gente ler, tá bom? Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Há pouco entendimento, gente, sobre o que significa isso, significa de fato ser discípulo. Porque, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas simpatizam com Jesus. E você pode simpatizar com Jesus, e isso não significa absolutamente nada a respeito de você ser um seguidor dele, um discípulo dele, um aluno dele.
Você pode dizer que ele é uma pessoa perfeita, plena, até chamá-lo de Deus. Mas se você não dedica a sua vida, não segue ele de fato, você não é discípulo de Jesus. E olha só, o texto fala que Jesus viu que uma grande multidão vinha seguindo ele. E isso parece ser incrível, não é verdade? Imagina, você é um pregador, eu como pastor ficaria muito feliz de ver muitas pessoas ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus, ao invés disso, me parece que ele olha e diz, deixa eu parar para olhar no retrovisor aqui o que está acontecendo. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. E eu vejo que Jesus ele não se importa tanto com a quantidade de pessoas, com um aglomerado de pessoas, mas justamente se essas pessoas de fato seguem ele ou não. Isso não significa que Jesus não gosta de multidões, mas ele prefere multidões de discípulos do que multidões de pessoas. Então Jesus ele olha e vê que tem gente demais. E eu vejo que Jesus ele fala isso, se alguém que me segue amar, pai, mãe, pessoas, irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer com isso é que, para que se alguém quer me seguir, eis aqui as condições. Jesus vai começar a dizer, a partir daqui de Lucas 14, as condições do discipulado, o custo, o preço, do que significa ser discípulo de Jesus. E ele começa dizendo dessa forma: ninguém pode seguir Jesus do jeito que quer. Nós, às vezes, queremos personalizar o discipulado, a nossa própria forma, a nossa própria maneira. Mas preste atenção bem nisso, preste atenção no que eu vou dizer. Jesus não nos deu essa possibilidade. Eu vou seguir Jesus desde que eu possa fazer isso. Eu vou seguir Jesus assim, da minha maneira, e ele tem que me aceitar do meu jeito. No versículo 26, a gente vê isso. Ele começando a descrever essas condições. Então, não cabe a nós ajustarmos a nossa vida de acordo com o que nós queremos. O discipulado da forma como a gente deseja, mas de acordo e conforme os termos que o próprio Cristo estabeleceu. Nós temos que nos engajar na vida de Jesus e não o contrário. Muitos em nossos dias, infelizmente, possuem uma relação esquisita com Jesus. Um discipulado estranho com Jesus. E eu vou dar 3 exemplos para vocês. A relação cliente e lojista. Ou não é verdade? Quando a igreja faz aquela campanha, quando a igreja parece que está todo mundo falando sobre um tema, aí eu vou lá. É mais ou menos a promoção do lojista. Venha e você terá bênçãos, e aí todo mundo corre o mais rápido possível. Mas veja, a relação do cliente e lojista é uma relação onde eu preciso ser bem tratado, onde eu quero ser bajulado, onde as condições, quem dita mais é o cliente, porque afinal de contas o cliente tem sempre a razão, não é o que dizem por aí? Só que na relação com Jesus não é assim. Também existe uma relação muito estranha que a gente adaptou de fã e ídolo. Eu vejo assim as pessoas agora falando tanto aí do Neymar, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Mas aí tem o Messi, tem aqueles que preferem o CR7, Cristiano Ronaldo. Seja como for, esses jogadores, eles têm muitas pessoas que ovacionam o nome deles, que gritam, que choram, que fazem loucuras por esses homens. Mas eu duvido mesmo que esses fãs vão entregar a chave da sua casa, da casa deles para esses famosões aí. Vai entregar a família deles para eles cuidarem. Porque a relação de fã e de ídolo é essa. Você diz ter um amor descabido por alguém, mas até um certo ponto. Então a gente vê que isso é muito comum também nesse novo jeito de se ver o discipulado. E por último, também há uma relação estranha de paciente e médico. Quando a gente está todo estrupiado, machucado, a gente vem até Jesus. O casamento não vai bem. Jesus faz alguma coisa, salva meu casamento. Você, afinal de contas, é o médico. Só que a relação de médico e paciente é uma relação de salvador somente.
Imagina o paciente dizendo então para o médico assim: ô doutor, por favor, me explique, eu devo aceitar aquele emprego ou não? O doutor vai olhar para ele e falar assim: epa, peraí, cara, eu sou médico. Você está pedindo conselho demais. Eu posso tentar, mas o meu negócio é ser salvador. Eu não nasci para te dar conselho, nem para te governar. Porque a relação de paciente médico é uma relação de salvador. Nós dizemos, todos nós dizemos isso. Jesus é meu salvador. Mas quantos de nós podemos dizer e assegurar com todas as palavras que Jesus é o nosso Senhor? Senhor. Ei, Jesus, está aqui a minha família. Jesus, está aqui os meus sonhos. Jesus, o que eu devo fazer com relação a isso, aquilo outro? Então, a gente vê isso daí acontecendo o tempo todo, que a gente adaptou o discipulado à nossa forma, aos nossos gostos, às nossas preferências, sem levar em conta o que o próprio Jesus disse a respeito do discipulado. Ser um discípulo de Jesus requer um tipo de amor como ele mesmo descreveu, que está muito em falta hoje. Amar a Ele acima, a mais do que todos esses pré-requisitos aqui, essas pessoas, as nossas vidas, nossos sonhos, tudo que está colocado aqui. Quando Jesus fala sobre amá-lo mais do que amar pai, mãe, esposa, filhos, etc., irmão, irmã, ele não está falando aqui sobre odiar, porque pode ter algumas traduções que tragam algum entendimento diferente. Nem tampouco ele está dizendo para a gente desprezar a vida de modo geral. Jesus não está dizendo isso. Jesus está usando aqui um termo retórico, ele está usando uma forma retórica de dizer que ele tem a proeminência, ele tem a prioridade, ou deve ter a prioridade dos seus discípulos. E o contexto é muito bom. O contexto nos serve muito bem para entendermos esse texto. Porque, veja, seguir Jesus num contexto judaico, um rabino que poucas pessoas, de repente, em 3 anos ele ganhou grande fama, mas antes disso, quem era Jesus? Então, muitos olhavam para Jesus, e os familiares, os irmãos, até mesmo as esposas e maridos, viam esse seguir Jesus com maus olhos. Eles diziam: você para de seguir esse rabi, para de seguir ele, ou você vai ser deserdado. Ou você vai morar lá de novo com a sua mãe. E coisas do tipo. Porque seguir Jesus naquele contexto era um contexto de ameaça, de exclusão do círculo familiar. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a minha fala, que os meus preceitos sejam mais importantes do que os da sua família. Sejam mais importantes do que os seus, do que da sua esposa, enfim. Cristo está querendo dizer isso. E eu sei, gente, parece que o exemplo para nós, nossa, não está longe disso acontecer. Está longe de nós fazermos algo semelhante. E será mesmo que nós não podemos agir de igual modo? O nosso amor por Jesus deve ser maior, porque ele deve ser o centro de nossas vidas, de nossas histórias. Se alguém quer lhe roubar o seu propósito, se alguém quer lhe tirar da comunhão, vamos ficar hoje aqui? Vamos hoje não, amor. Pai, hoje não está afim não, vamos ficar aqui mesmo em casa. Tome cuidado com isso, com esses pequenos pedidos que parecem tão inocentes, mas que podem ser muito nocivos nas nossas vidas. Cuidado para não sucumbir à doce voz de pessoas que você ama, mas que não devem ser o seu Senhor, não devem ser o seu maior amor, não podem lhe roubar a presença e o discipulado pleno, a virtude mais linda que nós podemos ter. Pois o que Jesus disse e eu sinto lhe dizer isso, se você não me amar mais do que ama essas pessoas, do que ama a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Na verdade, você não é o meu discípulo. Esses são os termos. Jesus não divide o trono dele com ninguém. Com ninguém. Nem com você mesmo, que talvez você pense que possa dividir ali, né? Jesus, se não for do meu jeito, não vai dar. Ou é assim, ou eu não vou entrar nesse barco com você. Eu já fiz isso, gente.
Jesus, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito aí, eu não vou gostar não, acho que eu nem vou. A gente tem que tomar cuidado. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu me questionei bastante sobre isso. O preço de também, além de ser discípulo dele, de cuidar de pessoas. E de ser um exemplo. Ou buscar ser isso o máximo que eu puder. E isso é abrir mão muito de mim mesmo. E eu até hoje luto contra os meus amores, que são tantas vozes querendo tomar o trono do meu coração. Mas Jesus não divide isso com ninguém. Jesus não divide o trono, nem a glória, nada com ninguém. Ele tem que ter a proeminência, a primazia das nossas vidas. Ser um discípulo, portanto, é amar Jesus acima de tudo e de todos. É ser perdidamente apaixonado por Jesus. Morrer de amores por Ele. Torná-lo o seu mundo, aonde você gira em torno dele. Maior do que tudo, do que todos. E eu vou apelar aqui para as suas lembranças, para as suas memórias. Eu sei que tem muitas pessoas que deixaram de vir à igreja, e às vezes eu encontro elas e pergunto, converso, e eu vejo que há um certo saudosismo, porque lá em 1990, nos anos 2000, nossa, a igreja tinha um espírito, ela tinha uma vibração, havia um deslumbramento de todos que entravam no lugar, a presença de Deus era tão notória, como eu sinto falta daqueles dias em que eu vivia mais na igreja do que na minha casa. Nossa, quando eu era adolescente, e eu pulava diante de Deus, na casa dele, e o meu prazer era estar com meus amigos lá na igreja cultuando a Deus. Eu lembro que meus filhos ainda eram pequenos quando isso começou. Eu lembro que eles estavam até na igreja quando isso começou. E eu sei que rola muito saudosismo da gente. Há muito amor antigo dentro dos nossos corações. Mas, gente, Jesus nos chamou para amá-lo agora. Eu sei que o tempo foi bom. Mas a Bíblia fala de tantas promessas, de que o melhor de Deus ainda está por vir. De que as coisas que ainda os olhos e a mente humana ainda nem viu do que Ele tem planejado. Nós precisamos e devemos ousar amar a Jesus de novo. E de forma mais perdidamente apaixonada. Como na primeira vez, como no primeiro amor, como no começo de tudo que a gente sempre diz. Eu preciso disso, gente. E eu acho que isso é um reflexo totalmente de nós todos. Como igreja, resgatarmos o amor tão esquecido e saudoso por Jesus. Ver filhos de novo. Você, atuante na igreja. Jesus quer isso. Jesus quer mais. Muito mais. Muito mais do que a gente tem oferecido. Muito mais. Jesus, Ele tem que ser o seu maior amor. Você não pode falar de Jesus de qualquer forma, cara. Não pode. Você tem que ser louco por Jesus, apaixonado por Ele. Jesus morreu por você. Jesus se entregou e teve uma vida digna que você jamais poderia ter, para te dar uma vida alegre. Você pode até ter tristeza às vezes, mas sabendo que Ele é na sua vida e que Ele jamais te deixará. Mesmo quando a gente está mais apático, Ele está ali e está dizendo, vem me seguir, me ame, aprenda a me amar. Veja o quanto eu sou precioso e o quanto eu posso te torná-lo totalmente satisfeito em mim. É disso que eu quero tanto que vocês provem. Um contentamento, uma alegria que existe no Evangelho e em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo. Você pode buscar por aí. Você pode buscar nos maiores prazeres da vida. E você jamais encontrará uma alegria tão perene, um amor tão leal como o de Jesus Cristo por você. E tudo que Ele quer que você responda em amor de volta. A continuação do texto vai dizer o seguinte: e se não
tomar sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Várias vezes Jesus vai usar isso daqui. Não pode ser meu discípulo. E o segundo aspecto, além do amor, é que nós, para sermos discípulos autênticos de Jesus, precisamos carregar um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de abnegação. A cruz, gente, nem sempre foi um símbolo legal da moda, onde as pessoas usam nos brincos, nos colares, tatuam no corpo. A cruz nem sempre foi assim. A cruz sempre representou um símbolo de sofrimento, um sinal onde há dor, onde há sofrimento. E ainda é isso. As pessoas podem tentar ressignificar a cruz, tentando fazer ela ser algo bacaninha, mas, na verdade, a cruz é um sinal claro de que nós não somos capazes. Nunca fomos. E de que nós devemos também ter algum tipo, carregar esse sofrimento em nós. Jesus diz isso: quem não quiser sofrer, não pode ser meu discípulo. E, na verdade, não é o meu discípulo. Nós devemos tomar muito cuidado com o humanismo que circunda e tenta invadir a igreja e os nossos corações. Há um humanismo muito grande no nosso século. Nós pensamos que passar pelo sofrimento, e veja, eu não estou querendo dizer que sofrimento é legal, é bom, não estou falando nada disso. Nós devemos evitar, sempre que possível. Mas nós devemos entender que o sofrimento é algo da qual nós não vamos conseguir evitar por completo. Se nós só pensarmos em nosso bem-estar, é muito provável que nós não vamos querer estar na igreja mesmo. Afinal de contas, é muito difícil amar o outro. É muito difícil perdoar o outro. É muito difícil tentar manter uma comunhão com gente tão diferente. É complicado sair de casa. É complicado e é pesado sair de casa. Agora que eu estou tão confortável no meu edredom. Afinal, até tem lá o culto online. Eu vou assistir da minha casa. É muito mais fácil. Mas isso daqui, tornar o prazer, porque a gente faz isso também o tempo todo. Eu vou fazer isso aqui porque eu mereço, eu quero isso aqui porque eu mereço. A gente tenta sempre o bem-estar, o prazer nosso. E nós estamos fugindo da cruz. Estamos fugindo da cruz, do discipulado, e nós temos a tendência, estamos fazendo isso, estamos abandonando a cruz. O humanismo que nós temos nutrido em nossas almas, dentro dos nossos corações, tem colocado a nós mesmos, o ser humano, acima de tudo. Nós temos nos colocado acima de tudo. Gente, é muito sério isso aqui. E se para você ainda não entendeu o que significa tomar a cruz, o que é sofrimento, saiba, existem países hoje onde você não pode falar de Cristo abertamente, aonde um local de ajuntamento não é permitido. Hoje existem cristãos seguindo a Jesus de forma clandestina, escondidos. E vocês pensam que eles deixaram de estar juntos, de congregar. Vocês pensam que eles disseram: opa, nós estamos sendo perseguidos, cada um da sua casa ora ao Senhor Jesus. E assim nós estamos fazendo uma igreja ainda, cada um na sua casa, no mesmo espírito, orando. Nada disso acontece. Eles são imitadores de Jesus, obedecem a palavra dele, são imitadores dos primeiros cristãos. Eles seguem a Jesus e eles se congregam da forma que dá. E eu vou dar um exemplo, não atual, mas que poderia ser. Porque eles imitam também a primeira igreja, a igreja de Roma, no século 60, gente. Quando Roma começou a investir contra os cristãos. Eu já falei bastante sobre Roma aqui, mas sempre serve para a gente entender o que é de fato carregar a cruz. Pois Roma começou a investir ferozmente contra eles, contra a vida deles, mas eles decidiram: vamos cultuar a Deus juntos. E a forma como eles encontraram foi uma igreja reunida no cemitério. Que coisa doida, né? Igreja reunida nos cemitérios. Aqui está uma foto das catacumbas de Roma. Os romanos eles tinham tanto medo de entrarem no cemitério dos mortos,
que eles cavavam ali essas catacumbas, e somente os escravos, somente as pessoas menos importantes, que não fossem romanos, iam para lá e ficavam lá. E a igreja viu uma oportunidade de se reunir para poderem estarem juntos no cemitério. No cemitério. E aí eles cavavam ali, colocavam os corpos. Ali já é coisa atual, mas a gente sabe como que era isso naquela época. A gente não entende que talvez tivesse cheiro de decomposição de carne humana. A gente não entende que poderia ter o risco de alguém ver eles descendo ali nas catacumbas e matá-los assim que saírem de lá. A gente não consegue ver, mas pode ser que não tivesse essa iluminação. Então eles tentavam ali o máximo que dá para se enxergar. Era assim que eles se reuniam. Era assim que a primeira igreja se reunia. E começou a fazer de lá o seu lugar, o seu lar. Começaram então a procurar formas de embelezar o lugar. Começaram a embelezar da forma que dava, porque afinal de contas aquele lugar era precioso para eles. Era lá que eles, como igreja, se reuniam. Com muita dificuldade, mas se reuniam. Enquanto a igreja do século XXI, chuva, indisposição, qualquer outra besteira que você pensar aí, nos atrapalha de congregar. Os romanos e alguns irmãos que estão espalhados na terra hoje estão seguindo Jesus, porque nada pode impedi-los de ficarem juntos. Infelizmente, a gente tem envergonhado os cristãos do primeiro século. E os cristãos que hoje estão desesperadamente querendo de um pedaço de Bíblia, para poder ler a palavra de Deus. Há um segundo aspecto que a cruz traz, e nós vamos ver aqui na continuação do texto. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. A cruz também traz, além do sofrimento, um aspecto de escárnio. O mundo não apenas odeia a cada um de nós e quer destruir, trazer dor para a igreja, como também quer ridicularizar ela. Esses cristãos aí seguem uma besteira. Jesus nem ressuscitou. Não é o que as pessoas dizem por aí? Então a ofensa ainda é uma arma muito utilizada contra o povo de Deus. Muitos discípulos, ou pelo menos aqueles que se querem dizer discípulos, estão dispostos até a sofrer na carne, mas, por favor, não escarneça de mim, não me humilhe, não pise em mim, não me cancele, não me exclua dos círculos sociais, não me diminua na frente dos outros. Nós queremos e desejamos tanto não ser chacota para o mundo, queremos ser aplaudidos por um mundo que crucificou o nosso Deus, nosso Senhor. Nós queremos e desejamos o tempo todo ser amados. E buscamos esse amor. Queremos a aprovação das pessoas. Às vezes até nos adaptamos ao ambiente em que estamos. Nossos colegas de trabalho começam uma piada. Opa, não é muito legal, mas, bom, o que tem? Alguns chegam a participar de coisas que não participaria, em festas que não iria. Afinal de contas, é o meu novo tempo da minha faculdade. É a minha realidade hoje. E isso tudo passa a ser uma forma de nós evitarmos o escárnio e evitarmos a cruz. Gente, se crucificaram nosso Senhor porque nós buscamos aplausos. Porque nós tentamos o tempo todo fugir da cruz. Eu quero que você se lembre, enquanto o nosso Senhor carregava a cruz, vocês conseguem se lembrar do que os romanos fizeram? Vocês conseguem lembrar do que os judeus fizeram? E do que os dois falaram a respeito daquilo? Vocês lembram das gusparadas no rosto do nosso Senhor?
Lembram das varadas e dos tapas, daquela cruz de espinho em sua fronte? Vocês conseguem lembrar das sátiras que fizeram? Você não é o Senhor? Então, vai, descobre aí, quem de nós bateu em você? Se você não é Deus, se você disse que vai salvar os outros, salve-se a si mesmo! E o próprio discípulo dele tentou afastá-lo da cruz, dizendo, não, todos, por favor, você é Jesus, você não vai para a cruz. Porque a nossa tendência, meus irmãos, é fugirmos e negarmos a cruz. Ser um discípulo de Jesus é abraçar e com certo prazer a cruz. Por que deveria ser diferente com a gente? A menos, gente, que a gente não queira, de fato, ser o aprendiz, o seguidor, o aluno aplicado de Jesus Cristo. Cruz é símbolo de sofrimento, escárnio, em outras palavras, é um símbolo de morte. É um símbolo de morte. Nós todos estamos mortos em Cristo Jesus. Nós todos. Somos parte, gente, daquilo que Ele nos chamou para ser. Deveria ser assim, pelo menos. Vamos seguir. Ou qual rei iria à guerra sem antes avaliar o seu exército de 10 mil? Exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O contexto do texto que a gente leu, dessa parte que a gente leu, vai dizer, Jesus ele conta uma parábola dizendo que um rei mandou convidar as pessoas nobres, os seus pares para uma festa. E aí, essas pessoas disseram, olha, eu estou ocupado agora com as minhas coisas. Um disse, eu comprei uma vinha, agora eu preciso cuidar dela. Todos eles deram desculpas. Então o rei disse, não é bom que a festa fique assim, sem ninguém. Então ele passou a convidar todas, inclusive os mais inválidos dos seres humanos. Então a festa ficou cheia de pessoas. Mas aqueles que recusaram-se vir, depois foram até lá, e eles não foram bem recebidos, porque eles abriram mão, negaram o pedido, o desejo do rei. Em outras palavras, Jesus agora parece que a esmiuçar o que de fato ele estava querendo explicar lá em cima. Ele estava fazendo um convite para o discipulado. O convite do discipulado não é para depois. Depois eu tenho as minhas coisas para fazer. O convite do discipulado não é somente quando nós não estamos ocupados. Eu comprei a minha vinha, como no caso lá atrás. O convite para o discipulado é: discípulos abrem mão de tudo o que possuem por mim. Não por causa de pessoas, não por elas mesmas, mas abrem tudo por causa do amor e da pessoa de Jesus Cristo. E aqui Jesus está dando exemplos, mais uma vez, e muitas vezes a gente entende que o exemplo é sobre vencer a guerra. Vencer a guerra, aqui nesse exemplo do versículo 31, aí a 32. Mas, na verdade, o exemplo foi feito para a gente entender sobre o que significa rendição. Nós não podemos contra Deus. Não podemos contra Deus. É tempo de entendermos, avaliarmos e vermos que o melhor que nós podemos fazer é render tudo para Ele. Absolutamente tudo, gente. Abrir mão de todas as coisas por Jesus. O melhor é sempre se render. Talvez nós estamos num cabo de guerra maluco com Jesus a respeito do trono das nossas vidas. Você quer ser um discípulo de verdade de Jesus? Autêntico, genuíno? Você precisa entender que nada mais te pertence. Nada mais. Nada mais é seu. Nem mesmo a sua vida. Nós precisamos entender isso quanto antes. Ser discípulo de Jesus é render tudo a Ele. Todos os nossos caprichos, nossos gostos, as nossas preferências, o nosso humor,
Hoje eu não estou bem-humorado. Tem dia que a gente não está bem, mas até isso a gente entrega a Ele. Entrega nossas dores, entrega as nossas alegrias. Jesus, Ele tem que estar presente o tempo todo em nossas vidas. Mas muitas vezes nós agimos de forma diferente disso. Ao invés de rendição, ao invés de súplica, nós às vezes apenas comunicamos as coisas para Jesus. Sabe? Jesus, eu decidi morar em tal lugar. Aí Jesus vai te perguntar, você está me pedindo ou você está me comunicando sobre isso? A maioria das vezes a gente só está comunicando algo que nós já decidimos e não questionamos a Jesus. Sobre o trabalho, sobre casamentos, sobre tudo que nós possuímos. Se nós realmente desejamos ser discípulos de Jesus, a nossa carteira, nossos recursos não pertencem mais a nós. É uma parte difícil para alguns de nós, né? Não pertencem mais a nós. Nosso dinheiro, o que nós fazemos com aquilo que nós ganhamos, não é mais seu, gente. Nossos relacionamentos, essa aqui dói demais. Dói em todos nós. Mas os nossos relacionamentos não pertencem mais a nós mesmos. Eles são de Jesus. O nosso tempo, dizem que o bem mais precioso que temos é o nosso tempo. E quanto do seu tempo é de Jesus? E eu não falo somente de oração, busca de Jesus na leitura da palavra. Eu não estou falando somente dessas coisas. Eu estou falando do tempo de modo integral. Nós dedicamos um tempo aqui para nós estarmos juntos cultuando a Deus, mas eu queria que você soubesse que não é só esse tempo que pertence a Ele. Todo o tempo é dele. Toda a nossa vida é dele. Até quando você está sozinho. Até quando você está com a sua família somente e pensa, agora é o momento em que somente eu posso desfrutar da vida. E aproveitar um tempo para mim. Esse tempo é de Jesus também. Os seus planos, os seus sonhos. Talvez o exemplo mais prático, o seu celular. Onde você faz tudo ali no celular, não é? Fala com quem vai encontrar, não sei o quê. Às vezes tem gente que tem agenda no e-mail lá. Ali estão os seus planos, os seus sonhos. O quanto você tem dado os seus planos e sonhos para Jesus. Eles não são mais seus. Se você é discípulo de Jesus, eles não te pertencem mais. É de Jesus. Ninguém pode ser discípulo de Jesus e não fazer parte disso aqui. Na verdade, não é discípulo de Jesus quem não abre mão de tudo por Ele. Você pode até pensar que sim, mas não é. E eu falo isso porque Jesus abriu mão de tudo por nós. Tudo. Jesus, Ele deixou a glória que Ele tinha desde antes da fundação do mundo. Ele abriu mão daquilo e se transformou em um ser humano de carne e osso como eu e você. E durante a sua vida Ele foi abrindo mão de coisas, mas não só para nos salvar, mas porque Ele tinha um amor pelo seu Pai. E Ele veio nos dar um exemplo de como ser assim. O amor dele pelo seu pai era maior do que o amor pela mãe dele, pelos irmãos dele. Vale lembrar quando ele disse, o que eu tenho contigo, mulher? Os meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus deu o exemplo mais pleno do que amar a Deus mais do que tudo. E quando a cruz lhe foi proposta, quando a cruz lhe foi oferecida, ele não a recusou, dizendo, é muito sofrimento, é muita dor, é muito escárnio. Mas antes disso, ele abraçou aquela cruz literalmente. Carregou aquela cruz por amor ao seu Pai, mas lembrando dos seus discípulos, que haveriam de carregar uma cruz também. E nos deixou o exemplo mais pleno do que é se render e entregando tudo. Pessoas batiam nele. Jesus tinha apenas 33 anos de idade, uma vida inteira pela frente, não é mesmo? A vida não era dele, não pertencia a ele. Ele tinha dado a sua vida ao seu Pai. Ele entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim.
Nós temos dificuldade de entendermos o que é discipulado, porque nós não olhamos plenamente para o que Jesus fez. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você precisa fazer parte da igreja. Se você não faz parte da igreja, você não pode ser discípulo de Jesus. E na verdade, você não é discípulo de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O último versículo vai dizer isso. Ele vai dizer que o sal se torna insípido quando ele perde o seu sabor, ele perde a graça, ele parou de salgar. Nós temos uma grande função, meus irmãos, nesse mundo. Mas a primeira e mais principal de todas elas é seguir Jesus, aprender de Jesus, ser como Jesus. De 3 formas, só para relembrarmos. Amando Ele mais do que tudo. Aceitando de bom grado a cruz. Amando essa cruz também. E abrindo mão de tudo por Ele. As suas honrarias, os seus sonhos, os seus planos, os seus recursos, o seu tempo. Nada mais é seu. Tudo é de Cristo. Quero orar com vocês mais uma vez. O tempo é hoje e não depois. Não vá dizer como aqueles que estavam ocupados demais, aqueles que tinham outras coisas para fazer. Deixa a saudade, reviva as coisas hoje. Jesus quer o seu coração, a sua vida. Jesus quer você do lado dele. Não tente adequar a Jesus a sua vida, se adeque à vida de Jesus. Se adeque à agenda, à missão de Jesus. Senhor Jesus, eu sou o primeiro a me colocar diante de Ti, sabendo que o que eu tenho te oferecido não é o bastante, Jesus. O Senhor deu todas as condições do que significa de fato ser um seguidor do Senhor. Eu me vejo, Deus, muitas vezes tentando adaptar, Deus, as suas palavras, os seus ensinamentos, à minha própria vontade. Não é fácil te seguir, Jesus. O Senhor nunca também disse que seria. Mas assim como Pedro, eu quero expressar isso, Pai. Eu não tenho ninguém a quem recorrer. Eu não tenho nenhum lugar para ir. Eu não tenho, Deus, planos para depois. Eu só tenho o Senhor. Eu só tenho Jesus. O Senhor tem tudo que eu preciso. Tem satisfação plena, Deus, no seu Evangelho. Tem verdade eterna para mim. Tem verdade eterna para todos nós aqui. Reacende o amor, Jesus, por Ti. Reacende o amor pela cruz. Reacende, Deus, um amor tamanho que nós possamos abrir mão daquilo que pensamos ser nosso. Toma nas Suas mãos as nossas vidas, a direção dos nossos dias. Faz-nos igreja, como o Senhor sempre sonhou. Queremos ser esses seguidores, esses aprendizes que juntos buscam o Senhor dessa forma, com amor, com entrega, com sofrimento também. Recebe as nossas vidas, ajuda-nos nesse intuito, ajuda-nos, Deus, nessa busca, em nome do Senhor Jesus. Não nos permita, Deus, que nós venhamos a nos perder, Deus. Pois se nós nos perdemos nessas tantas coisas, não somos Teus discípulos. Enganamos-nos a nós mesmos. Tem misericórdia da gente. O Senhor nos deu um novo sentido, uma nova direção. Que nós possamos abraçar, Deus. Abraçar isso. O Seu propósito para nós. Somos Teus discípulos, somos Tua igreja. Aceita-nos, Pai. Recebe a gente, em nome de Jesus. Amém.